em manusear a Bíblia, não é? Aos que têm dificuldade, a gente facilita trazendo, colocando no data show, a fim de que eles possam acompanhar, não é, a leitura da palavra de Deus. Então hoje, irmãos, eu pedi para a gente descer para cá o púlpito, porque eu queria ficar mais perto de vocês, para que a gente pudesse falar a palavra de Deus com uma proximidade maior, porque às vezes a gente está lá em cima, a gente fica tão distante, né? E é bom a gente estar próximo um do outro. Vamos abrir a escritura, ali vai ser colocado para os irmãos acompanhar, no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 15, e o versículo 11 até o versículo 32. Lucas 15, do verso 11 ao 32, que diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música
e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou. O teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Amém? Acevu. Glória a Deus. Meus queridos, essa parábola, não é? Ela é muito rica e diversa. Se eu fosse passar, eu acho que uns 5 anos, só falando nesses textos do filho pródigo, não acabaria. Porque essa parábola, ela tem várias representatividades e várias conotações, tanto no sentido teológico, exegético, como histórico, simbólico também. E dentro desse contexto, nós vamos falar hoje, né, que a gente não vai ter, eu não vou falar tudo hoje eu vou iniciar esse assunto, para depois concluirmos mais à frente. Nós vamos falar sobre o filho mais novo. São 2 filhos. E nós vamos falar sobre o filho mais novo. E como eu falo devagar, hoje eu vou falar mais devagar ainda, para que todos vocês consigam entender o sentido amplo desse assunto tão importante que esta parábola ela nos traz. Amém? Amém. Todo pai judeu, ele podia dividir a sua herança entre os filhos quando ele desejasse. Porém, não era viável a um filho pedir ao pai a herança antes que o pai morresse. Quando o pai estivesse vivo, ele não deveria pedir a sua herança, pois quem tinha essa atitude de pedir a herança, automaticamente era uma forma de dizer ao pai que não queria mais estar com ele, que não queria mais depender dele, que não queria mais viver com ele. Era uma forma indireta de dizer isso para o pai. Esse direito, ele era antigo, o direito da herança. Isso está em Gênesis 25, verso 29 a 34, que fala-nos do direito da primogenitura. Porque quando a gente fala de herança, quem recebeu a herança aqui, quem pediu a herança aqui, foi o filho mais novo, não o mais velho. E quem tinha o direito maior sobre a herança do pai era o filho mais velho, devido à lei do direito à primogenitura. Como eu citei, Gênesis 25, verso 29 ao 34, e conforme já a lei, porque quando isso foi instituído,
essa normativa e essa lei, ela já, antes que a lei de Deus fosse promulgada a Moisés, fosse dada a Moisés, já existia essa lei. Era chamada lei de Nuzi ou lei de Larsa. A lei de Larsa também é conhecida como a lei de Hammurabi ou Código de Hammurabi. E diante desse contexto, essas leis, elas já existiam. Dava ao filho mais velho o direito de herança, e a herança era uma porção dobrada a mais do que os demais filhos. Pois quando estes recebiam a herança após o falecimento do pai, ele tinha a responsabilidade de cuidar da mãe, cuidar dos irmãos, além de cuidar da sua própria esposa e filhos. E dentro desse contexto, nós vemos esse jovem pedir ao pai: dai-me a minha herança, quando ele não tinha o direito de pedir, mas ele pediu. E o pai, como era um pai muito amoroso, irmãos, muito compreensivo, conforme diz o texto aí, vê? Verso 12, 15 e 12. O mais novo reivindicou do pai, dizendo: pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. O pai consentiu. O pai compreendeu, o pai entendeu, naquele momento, o sentimento que estava no coração do seu filho. E o pai não obrigou, presta bem atenção, o pai não obrigou ele a ficar em casa. O pai não obrigou. Por quê, irmãos? Deixa eu fazer um paralelo aqui entre o pródigo, o pai do pródigo e a igreja. Não foi o pai que colocou ele para fora. Ele quis sair de casa. Às vezes as pessoas saem da igreja, diz assim, alguém diz: pastor, porque o senhor não vai atrás? Não, ele quis sair. A atitude de alguém quando sai da igreja é uma atitude de rebeldia. O filho estava reivindicando o que lhe era de direito, mas que não era o tempo. Numa atitude de rebelião. E quando a gente tem uma atitude de rebelião, a Bíblia diz, em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O pai não queria, olha, veja só, o pai não disse: fica, filho. Por mais que o pai amasse aquele filho, ele não resistiu. Ele disse: vá. Ele entendeu o que o filho queria. E ele não impediu. Deus nunca vai impedir as suas decisões. Deus não vai. Não tem gente que peca, faz as coisas erradas e diz: Deus, por que tu não impediu? Pô, não foi você que quis? Deus lhe deu a escolha, isso é um poder que Deus deu ao homem. Isso é um poder de decisão. Deus, quando fez o homem e a mulher, colocou ele em um ambiente propício, perfeito. Deus preparou o ambiente para dar a ele, para que ele não tivesse motivo de pecar. E ele pecou. Não tem gente que diz assim: mas Deus, por que o Senhor não impediu que eu fizesse isso? Não.
Assim aconteceu com a Eva, né? Com o Adão. E essa parábola do filho pródigo, ela revela justamente o poder que a pessoa tem de escolher aonde quer ficar. Se quer ficar debaixo da bênção do Pai, ou se quer viver do jeito que acha que deve viver. E o interessante é que quando ele pede, o pai, está certo, meu filho, tome tudo que é seu, tudo que lhe pertence. E o interessante é que o pai deu 50% quando ele só tinha direito a 25%. Porque o filho mais velho tinha direito de 75%, como filho mais velho. Mas ele deu 75%, ele deu 25%, ele deu 50% ao filho mais novo. Não colocou a herança nem da esposa, nem do filho mais velho. Ele tomou atitude e foi. O interessante, irmãos, que a gente, nessa parábola, a gente entende, a gente compreende o investimento que Deus fez em nós. Quanto Deus investiu em mim e em você? O quanto que a gente não valoriza. A gente troca tantas coisas. A gente troca as coisas de Deus por coisas volúveis, perecíveis. Quando o investimento de Deus em nós foi pesado. Por que pesado, pastor? Porque imagina você pegar a única coisa que você tem de valor, tirar do conforto, tirar do céu. Porque Jesus estava no céu, ao lado do Pai. Não tinha sede, não tinha fome, não tinha dor, não tinha cansaço, não tinha enfermidade, não tinha fome, não tinha calor, não tinha frio, tudo perfeito. Perfeito. Aí a palavra de Deus diz que Deus envia Jesus. Para quê? Para que Deus envia Jesus? Segunda carta do apóstolo Paulo, vê aí, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. 5, 5:21. 2 Coríntios 5:21. Veja o que a palavra de Deus diz. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus pegou o pecado de toda a humanidade, dos que morreram, dos que estão presentes e dos que ainda vão nascer, colocou em Cristo. Para que em Jesus, eu, Messias, me vive errado nele, me tornasse justificado. Aleluia. Justificado. Paulo escrevendo aos Colossenses, vamos lá, Colossenses, eu estou desaprendendo, estou voltando, não é para cá, Colossenses 2, verso 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas
e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos. Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que ele, Deus, colocou em Cristo todos os nossos pecados. Aí ele aqui diz que ele perdoou todos os nossos pecados. Por quê? Porque os nossos pecados foram para ele. Glória a Deus. Aleluia. Aí o que foi que ele fez depois que perdoou? Verso 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Escuta bem. Tudo que estava escrito contra mim, contra você, contra nós. Sabe, tem um hino que diz assim, eu só vou cantar uma frase. Está cancelado o funeral, foi exatamente isso que Jesus fez. Cancelou. Está cancelado o funeral. Por quê? Todos nós estávamos condenados à perdição eterna. Aí Jesus pega a dívida que a gente tinha e faz isso, ó. Crava na cruz. Depois ele faz isso, ó. Aleluia! Rasgou a dívida. Apago. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Verso 15 do capítulo 2 de Colossenses. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Veja que Paulo fez questão de dizer que ele, despojou as autoridades e os poderes malignos. Por quê? Porque quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, como diz Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, estávamos dominados pelas entidades, pelos demônios que governam este mundo. E a Bíblia diz, éramos por natureza filhos da ira. Aí Jesus, a Bíblia diz que na cruz, ele despojou, ele estava cumprindo ali a profecia de Gênesis 3 e 15. A semente da mulher estava esmagando a cabeça da serpente. Estava tirando o poder. O poder de Satanás estava sendo cancelado agora sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 6, do verso 14 ao 19, que o pecado já não tem poder sobre o nosso próprio corpo. Porque os nossos membros agora não são usados como membros da injustiça para outra vez pecarmos. Aí ele diz, o pecado agora não tem domínio sobre vocês. Porque Jesus pegou, depois Jesus perdoou, e depois Jesus rasgou o que estava escrito contra vocês. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que o diabo fica muitas vezes, você errou, você fez isso, você não pode orar, você não pode ir para a igreja, olha o que você fez, com que cara você vai chegar lá? Os irmãos vão olhar para você, parece até que está escrito na sua testa que você pecou. Aí você começa a dar ouvido à voz do diabo, não vou não, eu vou desistir, não vou para o culto hoje não. Olha, eu vou sair do grupo das irmãs. Olha, não quero mais não, irmã Marilene, me tire. Me tire, que eu não quero mais não. Olha, irmão Adelso, me tire do grupo dos homens, que eu não quero mais. Não dá não. O pecado fica acusando, lhe oprimindo, lhe machucando. E é uma opressão interna, que ninguém vê, e só ele sente. E a pessoa não tem coragem, porque sente vergonha. E quanto mais você sente vergonha, mais você foge. Desiste.
vinha falar com eles lá no jardim. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Todo dia. Aí Deus chega no jardim. Adão, meu filho, cadê você? Hoje não lhe vi. Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Mas quando há intimidade, irmãos, a conversa. Você imagina, todo dia. Olha, Adão viveu 86 anos no jardim. Depois que foi criado. Teve 60 filhos. Não é? Também não tinha televisão. Presta atenção! Viveu 86 anos no. Presta atenção, 86 anos no jardim. Todo dia Deus vinha falar com Adão. E aí, Adão? Como foi o dia? E aí, Eva? Como foi o dia? Como é que vocês estão? Tá tudo bem, Senhor. Mas chegou o dia que Deus chega e procura Adão e procura Eva. Estavam todos dois escondidos. Por quê? Por causa do pecado. O pecado faz você fugir, faz você se esconder, faz você se esquivar, deixa você para baixo. Você não quer nem comungar mais com ninguém. Você corta até relacionamentos. Quero não. Olha, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Porque a vergonha começa a levá-lo para baixo. Quer ficar só. Mas tem solução. Glória a Deus. Glória Tem a Deus. remédio. Aleluia. Graças a Deus. E o filho pródigo optou por querer sair da presença do pai. Irmãos, você imagina o que é você ter raiva da vida do pai? Ficar com raiva porque o pai está vivo, está bem, está com saúde, está administrando a casa, está administrando a fazenda, porque o pai era rico. O pai do pródigo era um homem rico. Mas ele queria se afastar de uma forma tal, irmãos, que o versículo 13 diz: não se passou muito tempo depois que ele recebeu a herança, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distante. Observe, reuniu tudo. Ele foi. Por que ele levou tudo? Porque ele não tinha intenção de voltar. Não vou deixar nada para não ter nem motivo de voltar. Vou-me embora. Não quero mais estar com o pai, não quero mais viver nessa casa, não quero mais ver nada relacionado a esta família. Ô irmãos, quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente tem tudo e não consegue enxergar tudo que tem. E começa a botar defeito, vê defeito onde não tem. Vê defeito do pai, vê defeito na mãe, vê defeito nas pessoas, vê defeito nas relações, mas não consegue ver os defeitos dele. Que o problema não está no ambiente, está nele. Está na pessoa, mas a pessoa não consegue ver. Não, eu vou embora daqui. Olha aquela mulher muito chata, aquele cara é insuportável. No entanto, é ele que é insuportável, ele não consegue enxergar. Ele nem se suporta, mas não consegue ver. Eu vou me embora. A solução é eu sair daqui. Não tem um velho deitado que diz assim: a gente só sabe o que é bom quando quando descobre. Poxa, eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo e não valorizava. Mas só descobriu quando perdeu. Ele pega tudo que tem e vai embora. Não é? E ele começa lá a gastar tudo que ele recebeu. Não tem pessoas que dizem assim:
Eu sei conduzir a minha vida, eu não preciso da orientação de ninguém, conselho de ninguém. Se conselho fosse bom, não se vendia, ou não se dava, se vendia. Não quer ouvir ninguém. E foi embora. Oh, meu Deus. E na saída, na ausência, na partida, sem a bênção do Pai. Sem o amor do Pai. Porque ele foi porque ele quis, não foi porque o Pai queria. O Pai deu, porque o Pai era um Pai amoroso, compreensivo. Estava entendendo, irmãos. Quantas pessoas não conseguem enxergar o óbvio que está diante da sua frente? Isso é na sua casa, isso é na igreja. Quantas vezes a gente, irmãos, quando eu digo a gente, eu não estou me incluindo apenas eu, mas eu estou incluindo o ministério da igreja. Eu, Jorge, Rose, os líderes de departamento. A gente trabalha para fazer um melhor, desenvolver um trabalho melhor, trazer unidade, trazer conhecimento, preparo, e o pessoal não valoriza. Depois assim, eu vou sair da igreja, porque eu não aguento olhar para aquela pastora branca pintada. Desse jeito deve chamar muita atenção dela. Não é? Não aguento. E começa a botar defeito nas coisas. Mas não, porque ninguém não tem ministério perfeito. Eu não sou perfeito. Jorge não é perfeito. Rose não é perfeito. Marilene não é perfeita. Os demais líderes não são perfeitos. Mas só foca no defeito que a gente tem. Porque eu tenho. Tem muito, é pouco não. Mas começa a só focar. Mas começa a olhar as virtudes. Começa a olhar as virtudes. Porque as pessoas que focam só no defeito dos outros é porque não está enxergando delas, irmão. Enxerga dos outros. A gente fica muito cuidando. Porque fulano é assim, porque Beltrano é assim, porque fulano disse isso, porque Beltrano fez isso. E você está fazendo o quê para mudar a situação? O que é que você está fazendo de bom? Enquanto você acusa a pessoa do defeito, da falha que ela tem, você não tá corrigindo o seu. Você pode chegar lá. Irmão, tu é uma bênção. Mas vem cá. Tu é tão chatinho, irmão. Eu quero te ajudar, não quero te deixar de lado, não. Tu é um azedume. Tu é um caldo de macaxeira. Porque muita gente, a gente só pega a macaxeira pronta, né? Mas se você vê um indígena preparando a macaxeira como ele faz, ele bota dentro da folha da bananeira, amarra e bota dentro do rio. O indígena, quando vai fazer a macaxeira, ele não faz como a gente, o índio. Ele deixa lá 24 horas. Depois que ele tira, que ele abre, ele descasca. Pisa, bota na folha da bananeira de novo, pendura no pau e vai espremer para sair aquele caldo branco. Porque aquele caldo é o caldo que envenena, que traz doença para o corpo da gente. Quando a gente vai cozinhar macaxeira aqui, a gente tira a casca, bota na primeira água, ferve, joga fora, depois bota outra água para cozinhar para comer. E às vezes a pessoa não consegue enxergar-se. Porque pessoas que enxergam muito o erro dos outros esquece de ver que ele está doente. Quer tirar o argueiro dos outros, É. com a trave. Não é? A gente quer tirar um cisco do olho do outro, mas a gente está com uma travessa, uma trave de 15 por 17 nos olhos. Sabe aquela linha de 15 por 17? Tem de 3 por 4, 5 por 7, assim vai, são as medidas, né? Você bota, não enxerga. O cara vê um faísco no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no seu. Então imagine essa pessoa o tempo todo falando, somente acusando.
Essa pessoa está doente, irmãos. Está doente na alma, está doente no espírito, está doente nas emoções. Não quer se tratar, não quer se cuidar, nem se permite ser ajudado. Não senta aqui, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém. Quem sabe da minha vida sou eu. Fica sofrendo sozinho, padecendo sozinho, vai morrer. Não, o problema é meu, é seu. Mas a palavra de Deus diz, olha, comunica com os santos as tuas necessidades. Romanos 12:13. Tiago diz em 5:16, confessem as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Quanto mais eu guardo, mais eu adoeço. O filho pródigo tinha muita coisa contra a sua própria família, contra o seu próprio pai. E ele não conseguia enxergar que ele estava errado. Ele só conseguia enxergar o que tinha de direito. Eu tenho direito. Não tem gente assim? Eu tenho direito. Olha, escuta aí, vice. Tem gente, eu dou o dízimo, pastor. Eu tenho direito. Coitado, meu Deus. O dízimo não é meu filho. O dízimo é de Jesus. Vai conversar com ele. Eu tenho direito. Eu também sou membro. Vem para a reunião administrativa e dá a tua opinião. Bota para votar. Aí ele tem direito e fica assim, ó. Semeia aqui, semeia ali, vai lá. Não. Direito não se exerce assim. Isso aí chama-se ser instrumento do demônio. Semeando contenda, dividindo o povo. Aí o que acontece quando essas pessoas agem assim? Aí começa a ferir um ou outro. Aí tem aqueles que são fracos. Fracos, tem gente fraco de ânimo. Qualquer coisa, não quero mais não. Não. Ainda faz isso. Como se a igreja fosse culpada. Como se a igreja fosse culpada, irmãos. Glória a Jesus. Ajuda, Xandinho. Ajuda, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A injeção de apresentação desce devagar. Irmãos, escuta! Eita, vai falando, João. Eu não quero mais, Pai. Dá-lhe o que é meu. Eu quero ir embora. Era o que ele estava dizendo para o Pai. Eu não quero mais a tua bênção. Eu não quero mais estar debaixo da tua autoridade. Eu não concordo com a tua forma de administrar a família. Eu quero viver do meu jeito, da forma que eu penso. Irmãos, é um perigo. Entenda que quando nós estamos em Cristo, toda a nossa forma de pensar, de agir, de se comportar, de se conduzir, passa pela palavra de Deus. A gente não pode fugir a isso. Se fugirmos, nós sofreremos duras consequências. E quando a gente rejeita, irmãos, estar debaixo da autoridade do Pai e viver da sua maneira, isso caracteriza uma doutrina chamada hedonismo. E o hedonismo, a busca principal do hedonismo é o prazer. Ele trabalha em
função do prazer, de sentir prazer, de viver com prazer. Eu sinto, olha, escuta aí, eu não, vou ser um exemplo. Eu sinto prazer quando eu dou uma tragada. O viciado na maconha ou no cigarro traz um alívio mental, momentâneo, dá aquele prazer que é passageiro. Não é? O que bebe, seja o que for, cachaça, itu, uísque, cerveja, é uma droga só muda o nome. Dá aquele momento de prazer. Quando a pessoa excede, a pessoa perde o controle das emoções e tem coragem de falar o que nunca falava se tivesse sóbrio. Porque quem está falando não é ele, é a droga que está influenciando ele a falar. Então, o hedonismo é uma característica de pessoas que querem viver de forma intensa uma felicidade rápida, passageira. É viver do prazer, pelo prazer e por prazer. Só que o pelo prazer e por prazer é só coisas que mexem, que movem tudo que está relacionado a realizações passageiras que passam. Quando nós estamos debaixo da autoridade do Pai, nós temos o tempo todo fartura. Nós temos o tempo todo paz. Nós temos o tempo todo conforto. Lembra quando ele caiu em si depois que perdeu tudo? Quantos empregados do meu pai têm comida e eu aqui padeço de fome e queria comer a comida dos povos? Lembre-se que o pai não foi atrás dele, não. Porque foi uma atitude de rebeldia. O pai entendeu que ele estava dizendo: não quero me submeter ao Senhor mais. Não quero seu estilo de vida. Eu quero outro padrão de vida. O pai não foi. Mas quando ele perdeu tudo, porque entendeu que viver pelo prazer não é viver. Porque quando a pessoa vive, irmão, só de prazer, eu não quero sentir nada ruim, não. Eu só quero sentir coisa boa. Não tem gente assim? O que é isso? Pessoas que fogem do problema. Quanto mais você foge, o que é que vai acontecer? Ele vai atrás de você. Ele vai aumentar, porque o problema não está no ambiente, está dentro de você. Aí você quer correr dele. Aonde você for, estou aqui, meu filho. Você pensou que ia fugir para onde? Eu vou viver. Eu vou fazer tudo o que eu quero para vou ocupar minha mente com coisas que traz aqui. Quando ele lembra, aí cai no pranto. Um vazio que nunca é preenchido. Porque só procura no lugar errado, da forma errada. Quando a verdadeira felicidade não está nas conquistas nem nas coisas. A verdadeira felicidade está em Deus. Por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Sabe por quê? Porque ele me faz deitar em pastos verdejantes. Deitar, irmãos, fala de descanso, de tranquilidade. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me a águas tranquilas, sem perturbação. Sossego.
você. Porque a paz de Deus, ela age no cristão, naquele que serve a Deus, não é pela ausência dos problemas, mas é justamente no meio dos problemas. Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. Aí ele diz: não se turbe e nem tenha medo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus está cuidando de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, Deus está cuidando de tudo. Não vai faltar nada. Aleluia. Deus vai mandar. Deus vai abrir. Deus vai suprir. Deus vai fazer realizar, irmão. Glória a Deus. Porque na casa do Pai não falta nada. Aí o pródigo disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu aqui padeço de fome? Qual foi a atitude dele? Levantar-me-ei e vou lá e vou dizer ao pai: eu errei, meu pai, eu pequei contra o céu. Porque, irmãos, quando você desobedece e sai da vontade de Deus, a primeira coisa é pecar contra Deus, depois contra o próximo. Olha a atitude dele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Porque quando você peca duplamente. Você peca contra Deus e peca contra a pessoa. Aí ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. A Bíblia diz que o pai disse: trazer aqui roupa. Irmãos, a roupa que o pai deu ao filho, isso aí é histórico. Isso está na história, não é? Isso tem uma conotação espiritual muito forte. Você não via, escute aí, pessoas da realeza, olha, gente da realeza, andar com roupa curta. Vestidos curtos, tudo era vestido longo, arrastando no chão. Não andava de roupa curta. A visão que Isaías teve lá no capítulo 6, quando Isaías viu o Senhor no seu alto e sublime trono, ele viu o quê? As suas vestes cobriam tudo. Porque era símbolo de realeza. Não colocava o seu corpo exposto. Trazei vestes aqui. A roupa dele está curta. A roupa dele está rasgada. A roupa dele está suja. Bota roupas novas nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E hoje, fazendo analogia, né? O povo do mundo acha que usar roupa curta é símbolo de poder, né? De sedução, de liberdade. Não sabe ele ou ela que está sendo um instrumento do capeta. Roupas longas é símbolo de realeza, de pureza, de poder. Traga aqui roupas. Anel. O anel da família, que sabe o que significava? Autoridade. Ele está recebendo de volta a autoridade. Glória a Deus. Traga sandálias nos pés, coloque sandálias nos pés dele. Por que as sandálias? Porque os empregados não andavam de sandálias. Só quem andava de sandália eram os filhos dos patrões. Eram os filhos do pai. Bote sandália nele. Por quê? Porque ele é meu filho. Glória. Aleluia. Aí a palavra de Deus diz: agora pegue o boi cevado e mate e vamos festejar. Oh, glória a Deus. Deus é festeiro. Porque os ricos de propriedade
Eles sempre faziam isso para momentos especiais. E chegou um momento especial. Qual era o momento? Esse teu irmão estava morto e reviveu. Glória a Deus. Olha, tu só pode ter vida se tu estiver junto do teu pai. Aleluia. Glória a Deus. Se não tiver com o pai, você não tem vida, você apenas existe. Você apenas existe. Não coloque obstáculos para dizer, eu não preciso estar na igreja para ser crente. Eu não preciso congregar para ter responsabilidade. Meu filho, a Bíblia diz, 10 e 25 de Hebreus em diante, que aqueles que não congregam desenvolvem raiz de amargura. E morre. É o que a Escritura diz. Então, na próxima semana, se Deus permitir, eu estiver vivo, Jesus voltar, a gente continua esse assunto com maiores riquezas de detalhes, para a gente desfrutar o melhor de Deus para a nossa vida. Mas aí eu não posso deixar de perguntar: alguém deseja entregar sua vida a Jesus hoje? Dizer, Senhor, não quero mais comer as alfarrobeiras dos porcos, mas eu quero comer, estar no banquete do Pai. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Então que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando. Amém, amados? Amém. Essa semana os trabalhos